Olá pessoal, mais uma aula de Matemática Básica 2. Nessa aula número 12 trataremos ainda da radiciação, uma quarta parte, particularmente do processo de racionalização. O que é racionalizar? Processo de se transformar uma fração de denominador irracional em uma outra fração equivalente de denominador racional. Em outras palavras, quando tivermos uma fração em que o de baixo for uma raiz, eu preciso eliminar essa raiz de baixo. E aí, para isso, a gente vai usar esse processo. Vou repetir aqui 1 sobre raiz de 2 e vou multiplicar por 1, que dá a mesma coisa. No entanto, esse 1 ele vai ser especial aqui, tá? Vai ser, nesse caso, raiz de 2 sobre raiz de 2. Note que em cima vai ficar 1 vezes raiz de 2, que dá raiz de 2. E embaixo ficou raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá raiz de 4. E a raiz quadrada de 4 dá 2. Então, gente, 1 sobre raiz de 2 é o mesmo que raiz de 2 sobre 2. Ok? Sendo que aqui a raiz está no denominador e aqui não tem mais raiz no denominador. Beleza? Então é isso que é racionalizar. Vamos ao exemplo B. 7 dividido por raiz cúbica de 5. Vou repetir aqui, 7 dividido por raiz cúbica de 5. E aí vou multiplicar por 1, mas esse 1 vai ser a raiz cúbica de 5 ao quadrado dividido pela raiz cúbica de 5 ao quadrado. Não é? Porque o número dividido por ele mesmo não dá 1. E 1 vezes esse 7 sobre raiz cúbica de 5 dá 7 sobre raiz cúbica de 5. Ou seja, ao escolher esse 1 convenientemente, olha o que vai acontecer. Me permita desde já dizer, como assim convenientemente? Eu preciso que o índice seja o mesmo, tá? Para poder efetuar a multiplicação, eles precisam ter o mesmo índice. E preciso ainda que o expoente seja uma unidade a mesma, porque aqui não tem expoente 1. Quando eu somar com esse 2, vai dar 3. E aí eu vou poder cancelar. Então é esse o objetivo, tá? Então vamos lá. Em cima vai ficar 7 vezes raiz cúbica de 5 ao quadrado, que dá 25. Embaixo ficou raiz cúbica, de 5 elevado a 1 vezes 5 ao quadrado, ou seja, 5 ao cubo. Cancelo a raiz com expoente 3 e o resultado é 7 raiz cúbica de 25 sobre 5. Beleza? Qualquer dúvida, posta nos comentários, tá? Vamos aqui na letra C, exemplo C. Vou repetir AB a quarta sobre raiz sétima de A ao cubo vezes B. E aí vou multiplicar por 1. Esse 1, convenientemente, aqui não é raiz sétima, então eu preciso que também seja raiz sétima. Beleza? Aqui não está elevado a 3, eu preciso que aqui seja A elevado a 4, para na hora que somar o 3 com 4 dá 7, poder cancelar com esse 7. E o mesmo eu vou fazer com B. Aqui é B elevado a 1, aqui precisa ser B elevado a 6. E aí o de cima tem que ser igual, tá? Raiz sétima de A elevado a 4 vezes B elevado a 6. Assim, gente, quando multiplicar, em cima vai ficar AB a quarta, que multiplica raiz sétima de A a 4, B a 6. Praticamente só fiz repetir, né? Mas olha embaixo, ficou uma raiz só, porque o índice é 7, então uma raiz só. A terceira vezes A quarta dá A sétima. B vezes B a sexta dá B a sétima. Ok? Daí eu vou poder cancelar essa raiz com esse expoente 7
Da mesma forma, essa raiz com esse expoente 7. Embaixo vai ficar só AB. Simplificando ainda, esse A vai cancelar com esse A. E esse B a quarta, dividido por B, vai ficar B a terceira, que multiplica a raiz sétima de A a quarta, B a sexta. Ok? B a terceira, tá? Ficou parecido com 37, né? Mas, ó, é B a terceira, raiz sétima de A a quarta, B a sexta. E no último exemplo, a gente tem 7 dividido por 4 menos raiz de 2. Gente, para racionalizar quando tiver uma subtração, primeiramente me permita aqui, vou repetir o mesmo, 7 sobre 4 menos raiz de 2. E agora, na hora de multiplicar por 1, se a gente tiver uma subtração ou uma soma, a gente vai usar sempre essa tática aqui, tá? Vou utilizar aqui, ó, o que nós chamamos de conjugado dele. 4 menos raiz de 2 vai ser 4 mais raiz de 2. E aí, em cima do mesmo jeito, 4 mais raiz de 2, para que isso aqui seja o 1 da gente, tá? Dessa vez. Daí, esse 7 multiplica o 4 e multiplica o raiz de 2, vai dar 28 mais 7 raiz de 2. E embaixo, a gente vai fazer 4 vezes 4 dá 16. 4 vezes raiz de 2 dá 4 raiz de 2. Menos raiz de 2 vezes 4 dá menos 4 raiz de 2. E menos raiz de 2 vezes raiz de 2 dá menos raiz de 4. Menos raiz de 4, que dá 2, né? Podia já colocar direto 2. Essas multiplicações, tá? Quando você tem a multiplicação de dois números que estão somando e os mesmos dois números subtraindo, é conhecido como produto notável, tá? A gente vai estudar isso nas próximas aulas. E aí sempre vai acontecer desses termos centrais aqui, ó, se cancelarem, porque ficou 4 raiz de 2 menos 4 raiz de 2. E aí ficamos com 28 mais 7 raiz de 2. Não dá para somar o 28 com 7, tá? Porque o 7 está com raiz e o 28 não. Então não dá para fazer essa soma. Embaixo ficou 16 menos 2, porque a raiz de 4 não é 2. 16 menos 2 dá 8. Ok? Então ficamos com essa resposta aqui. Muito bem. Com base nisso, gostaria que você desse uma pausa no vídeo, tentasse fazer aqui a questão 20. Tá? Racionalize os denominadores em cada fração. Depois volta aí para ver se acertou. Olha o item A. Eu vou repetir. 4 sobre 2 raiz de 3. E agora, na hora de multiplicar, ó, por 1, em cima e embaixo esse 1 vai ser raiz de 3. Dessa forma, olha, ficamos em cima com 4 raiz de 3. E embaixo ficamos com 2, que multiplica a raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá 9, raiz de 9, né? E aí raiz de 9 é 3. Então, o resultado aqui ficou 4 raiz de 3 sobre 6, tá? Ou ainda simplificando por 2, vai dar 2 raiz de 3 sobre 3. Alguma dúvida? Poste aí nos comentários. Item B. Vou repetir o 2 sobre raiz cúbica de 4. Aí vou multiplicar pelo 1, né? Esse 1 dessa vez. Gente, ó, aqui não é raiz cúbica, então tem que ser raiz cúbica de 4. E aí, 4 vezes 4 dá 4 ao quadrado. Eu preciso que seja 4 ao cubo. Então, por isso que aqui vai ficar 4 ao quadrado. Para na hora de multiplicar, ó, 4 vezes 4 ao quadrado dá 4 ao cubo. E eu poder cancelar com 3, entendeu? Então, o de cima tem que ser o mesmo. Raiz cúbica de 4 ao quadrado. Na hora de multiplicar o de cima, praticamente só repete. 2 vezes raiz cúbica de 16. E embaixo ficou raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 4 ao quadrado, dá raiz cúbica de 4 elevado a 3.
porque o expoente 1 somado com 2 dá esse 3. Cancela a raiz cúbica com o expoente 3. Sobrou aqui um 4, simplificando com esse 2, tá? Esse 4 aqui com esse 2, divide em cima e embaixo por 2. Em cima fica só raiz cúbica de 16. E embaixo ficou 2, ok? 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Beleza? Qualquer dúvida, posta aí nos comentários. Vamos agora ao item C. Vou repetir 3 dividido por raiz quarta de 2. Na hora de multiplicar por 1, preciso que seja também uma raiz quarta. De 2 elevado a quanto? Ó, o expoente aqui é 1. Aqui tem que ser 3, para que 1 mais 3 dê 4. Tá? E aí eu posso depois cancelar as raízes. Em cima tem que ser o mesmo, raiz quarta de 2 a terceira. Então ficamos com 3 vezes raiz quarta de 2 a terceira, que dá 8. Embaixo ficou com raiz quarta de 2 elevado a 4, tá? Raiz quarta, porque é o mesmo índice, ó, fica uma raiz só. E 2 elevado a 1 vezes 2 a terceira dá 2 a quarta. Cancela. Sobramos com 3, que multiplica a raiz quarta de 8, dividido por 2. Ok? Dessa vez não dá para simplificar, não. Letra D. 1 sobre 2 mais raiz de 3. Vou repetir. 1 sobre 2 mais raiz de 3. E como nós vimos no exemplo, agora esse 1 que vai ser multiplicado vai ser esse número de baixo aqui, ó, só que trocando o sinal. É o conjugado. Então vai ficar 2 menos raiz de 3 em cima e embaixo. Ok? Em cima, 1 vezes isso dá isso mesmo. E embaixo, a gente tem uma multiplicação da soma pela diferença de dois termos. É um produto notável, depois a gente vai falar mais dele, tá? Mas eu já vou usar aqui a ideia. É o quadrado do primeiro, que dá 4, menos o quadrado do segundo, que dá 3, porque o quadrado da raiz de 3 dá 3, tá? Então aqui ficamos com 2 menos raiz de 3, já que embaixo dá 1, não precisa aparecer. Beleza? Gente, só reforçando rapidinho. Esse 2 multiplica esse 2 dá 4. Esse 2 multiplica menos raiz de 3 dá menos 2 raiz de 3. Esse raiz de 3 multiplica o 2 dá 2 raiz de 3 positivo. Então eles se cancelam. E aí ficou raiz de 3 multiplicando menos raiz de 3. Mais por menos dá menos. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá raiz de 9 e dá 3. Beleza? Bom, para finalizar nossa aula, vamos fazer o seguinte. Já estamos 3 minutos de aula. Qualquer dúvida, posta nos comentários. E na nossa próxima aula fica a solução dessa questão 21.